Aviso sempre, na prova do Enem, são 15 questões de filosofia e de sociologia, gente. É um terço da prova. Além dessa prova de múltipla escolha, você tem a prova dissertativa, que é a redação. Então, tanto a filosofia como a sociologia, ela vai lhe ajudar no repertório sociocultural. Isso é muito importante. Ok? Me diga uma coisa, quem aqui tem aula à tarde? Thalita já terminou o ensino médio, Thalita? Thalita, já terminou o ensino médio? Ou ainda está no ensino médio? Já sim. Terminou, né? Beleza. Então, hoje a gente vai tratar desse pensamento do Kant, né? E ver a sua visão filosófica, né? Epistemológica, e ver como é que o Kant ele vai estabelecer uma relação contundente, né? Kant, ele é um cara que vai nascer lá no século XVIII. Entendeu? Então, ele vai acompanhar esse andamento do período da Revolução Francesa. Inclusive, o próprio Kant ele vai estabelecer uma obra que, no caso, é um texto que vai tratar sobre a paz. Claro que no aspecto da sua visão enquanto direito, né? Quando a gente fala, por exemplo, isso é muito interessante a gente entender, quando a gente está falando de, nenhuma civilização pode invadir outra civilização, a civilização tem que ser, um Estado tem que ser muito próximo do outro, tem que ter acordo, tem que ter paz, a ONU, inclusive. Toda essa visão foi tratada por Kant. E a gente vai ver isso com mais profundidade lá na frente. Ele vai nascer lá no século XX, né? Século XVIII. Ele vai acompanhar, como eu falei, essa transição da filosofia. Ele vai estar no período cujo este período, a epistemologia ela é fundamental. Ou seja, ele está num contexto, gente, que no ambiente filosófico, estudar o conhecimento é imprescindível. Kant está dentro de um contexto que estudar o conhecimento é fundamental. Entender os limites do conhecimento humano é o que vai ser levado à tona por Kant. Ok? Então, a partir disso, que o notebook vai descarregar, deixa eu pegar aqui o carregador rapidinho. Um momento. Voltei. Então, ele é um cara que ele está na época, né? O seu contexto, ele está muito dentro de um período no qual a filosofia está muito preocupada com o conhecimento. As nossas últimas aulas de filosofia, vocês devem lembrar, eu tratei do racionalismo, que vai dizer que só podemos conhecer através da razão, e o empirismo, né? O empirismo vai dizer que todo conhecimento ele deve passar pelos sentidos, pela experiência e etc.
Então, veja, a gente tem nesse período aí uma grande disputa epistemológica. E o que é epistemologia? Epistemologia, eu falei isso nas nossas aulas anteriores. Epistemologia, vou colocar aqui no chat para vocês. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Estudo do conhecimento. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, ele vai estar dentro de um contexto que duas correntes estão muito preocupadas com estabelecer um critério para o conhecimento. E ele vai estabelecer um critério a partir dessa perspectiva. Só que para estabelecer esse critério, ele vai ser muito influenciado por essas duas correntes. E ele vai tentar superar essas duas correntes. De um lado, temos o racionalismo, que vai dizer que o conhecimento é derivado da razão, é fruto da razão. E do outro lado, temos o empirismo, que vai dizer que o conhecimento é dado pelos sentidos. Tá claro até agora o que eu falei? Tá claro? Tá claro, gente? Alguém não entendeu? Mas, então Kant, ele vai escrever duas obras fundamentais. Crítica da Razão Pura, que é essa daqui, ó. 11 anos. 11 anos Kant escrevendo essa obra. 11 anos. 11 anos. É punk. E a outra é Crítica da Razão Prática, que é esse daqui. Que é onde ele trata sobre a moral, né? Onde ele trata o seu pensamento, o seu aspecto moral, digamos assim. Ok? Então, a partir disso, gente, Kant ele vai amarrar tudo. Como assim, professor, ele vai amarrar tudo? Ele vai tratar do conhecimento, claro, obviamente, e ele vai pegar a sua visão epistemológica, o seu estudo sobre o conhecimento, e vai tratar esse estudo sobre o conhecimento dentro da sua obra sobre a moralidade. Tá claro isso aqui? Tá ficando evidente essa perspectiva? Então, ele vai amarrar esses dois aspectos. Ele vai compilar o seu tratado epistemológico, ou seja, sobre o conhecimento, e o seu tratado sobre a moralidade. Novamente eu falo, é muito importante entender o seu contexto. Primeiramente, ele está dentro de um contexto filosófico que está preocupado com o conhecimento. E segundo ponto, ele está dentro de um contexto com a ideia de liberdade. Com a ideia de avanço dos ideais iluministas e liberais, digamos assim. Iremos ver isso com mais profundidade daqui a pouco, ok? Vamos lá. Então, a partir disso, né, você tem a tese do pensamento de Kant. Novamente eu falo, ele nasceu, né? Ele é considerado o pai do idealismo. Alguns pensadores vão chamar ele de o cara que vai revolucionar a filosofia. Vão dizer que Kant salvou a filosofia. Disseram que se a filosofia continuasse pelo caminho do empirismo, a filosofia teria sido morta. Já para Kant, já para alguns comentadores, isso é comentário, isso não pode ser levado em consideração ou não. Para alguns filósofos, Kant salvou a modernidade com o seu projeto filosófico. Aí é que tá. Peraí um momentinho, gente. Peraí. Peraí, rapidinho. Então, o Kant,
Ele vai estar dentro de um paradigma, né? Um padrão de pensamento que é chamado de idealismo, né? De idealismo, né? Kant vai dizer o seguinte, ó, Kant vai tratar, ele vai fazer uma reviravolta metafísica. Ele vai tratar, vai dizer o seguinte, olha, eu não posso determinar a minha filosofia como era determinada antes, através do pensamento. Somente através da razão ou através da experiência. Eu não posso tratar disso. Eu não posso. Kant vai tratar de uma perspectiva entre sujeito e objeto. O sujeito cognoscente, aquele que conhece as coisas, e o objeto que é conhecido. Gente, a perspectiva kantiana, ela é tão impactante no mundo que ele vai impactar a psicologia do século XX. Kant vai impactar a psicologia do século XX. Kant quer entender o limite do conhecimento humano. Quais são os limites do conhecimento humano? Essa é a tese principal do Kant. Kant quer entender como é que conhecemos as coisas e como é que essa coisa não impacta. Enquanto sujeitos cognoscentes, ou seja, que conhecem as coisas, e como é que esse objeto impacta. Existe um texto de Kant que ele dá um exemplo do aquele negócio, rapaz, como é o nome? Como você vê os astros? Telescópio, né? Telescópio. E ele fala o seguinte, ele diz que quando você pega um telescópio e olha para os outros, as estrelas, os outros planetas, e quando você fala, tô vendo Saturno, né? Saturno, tô vendo Saturno. Kant, ele faz a pergunta, por que você está vendo Saturno? Por que essa imagem lhe impacta? Porque, de acordo com Kant, a nossa perspectiva, quando conhecemos o objeto, é totalmente diferente quando são com objetos distintos. Essa é a principal preocupação do Kant no seu âmbito epistemológico. E foi isso que o Enem cobrou ano passado. E a gente vai ver uma questão sobre isso no final da aula. Como é que o Enem pegou, amarrou Kant e tratou esse mesmo cara na prova do Enem. Então, novamente eu falo, ele vai trazer uma reviravolta metafísica. Inclusive, o próprio Kant, ele vai dizer que o David Hume, aquele cara lá do empirismo, acordou ele de um sono dogmático. Kant disse que era dogmático. Quando se tratava do conhecimento, e o Hume acordou ele desse sonho dogmático. Ok? Alguma dúvida? Até agora? Posso continuar? Sim. Alguém não entendeu? E aí? Gente, só o Thalita entendeu, foi? Enfim, vamos embora, né? Porque tem tempo não. Então, gente. Cadê? Gelado aqui. Então, a epistemologia moderna, ele se fundamenta nessa imagem aí. De baixo para cima. Primeiro, temos o racionalismo colocando o sujeito, colocando a razão como um critério fundamental
do conhecimento. Segundo, temos o empirismo, que vai dizer, que vai elucidar ou elencar que o conhecimento é derivado dos sentidos, das experiências. E, por fim, Kant, né? Kant é o cara que ele vai tratar especificamente e vai tentar superar essas duas correntes. Kant vai tentar superar essas duas correntes. E vou logo avisando, assim, não é fácil entender ou ensinar Kant em 1h30, 2 horas, 3 horas. É muita coisa para pouco tempo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui hoje os conceitos mais importantes para o Enem. De acordo com o que foi abordado já em outros momentos. Ok? Vamos embora. Antes de começar, a gente tem que entrar no mundo do Kant, né? Como é que o Kant vai entender a sua realidade e o limite do conhecimento? Através da relação entre razão e a metafísica. O que seria a metafísica para Kant, né? É uma pergunta importante, né? O que seria a metafísica para Kant? Ele dá um exemplo do seguinte, ele fala, olha, se eu pegar um objeto e lançar esse objeto, o que é que vai ter aqui? Alguém me explica? O que é isso aqui? A força, peso. Concorda comigo? A força-peso é uma lei natural. Então, ele vai dizer, vamos denominar tudo no mundo como seres. Tudo são seres. A partir do momento, por exemplo, que eu atribuo que esse objeto, que é um ser, que esse objeto tem uma lei física para entender, o Kant vai dizer que o ser, a nossa espécie, enquanto ser humano, enquanto seres cognoscentes, que conhecem as coisas, existem umas leis. A metafísica para Kant é entender como é que essas leis se organizam. E aí é a pegada da obra do Kant. Crítica da razão pura. Saquem agora o que significa essa obra. O título da obra. Crítica da razão pura. A palavra crítica não é uma palavra negativa que atribuímos habitualmente. A palavra crítica dessa obra está ligado com a ideia de avaliar. Vem do grego da palavra avaliar, provar, analisar. Razão, vocês sabem o que é razão. E pura é aquilo que... É o seguinte, ele quer avaliar a razão e essa razão para ele vai entender que a metafísica é uma ciência. Que as leis do conhecimento é uma ciência. Que as leis que organizam o conhecimento é uma ciência. Ele vai avaliar essa razão. E através dessa razão pura, ele quer entender como é que eu posso analisar a razão, e essa razão vai explicar que a metafísica é uma ciência. Gente, tá dando para entender o início aí? Isso aqui é o início da sua... Essa introdução ao Kant. Estou conseguindo entender isso aqui, gente? Ok. Então, para Kant, essa relação entre razão e metafísica está ligado com esses dois conceitos aí. Os fenômenos e os nômenos. Para a epistemologia do Kant, o mais importante aí são os fenômenos, que é o conhecimento percebido pelos sentidos e pelo entendimento.
Fenômeno significa aquilo que aparece para nós. Aquilo que se manifesta para nós. É o objeto, a partir do momento que eu observo, os meus sentidos e a minha razão vão ser elementos primordiais e importantíssimos para o conhecimento. Diferente do outro, o nômano. É aquilo que está no pensar. Como está no slide aí, são as ideias da razão que não é fornecida pela experiência. De acordo com Kant, é através disso que essa filosofia e essa perspectiva do epistemológica vai tratar de formar e entender como é que essa metafísica ela vai se tornar uma ciência. É através dos fenômenos. É aquilo que aparece para nós. Por isso que é muito importante essa relação entre sujeito e objeto. Entre aquele que conhece e o conhecido, que é o objeto. Aquele que conhece é o sujeito e o conhecido é o objeto. Gente, tá claro isso aqui, gente? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Se não conseguir, pode falar. Fique à vontade. Gabriel, Mai, Dan, Maxwell, Thalita. Eu sei que é um raciocínio, mas é basicamente isso. Aí é que tá. Aí eu quero dar um exemplo. Quais são as coisas que não são da experiência e que eu não posso conhecer nessa perspectiva? É a alma, é a liberdade, é o mundo e é Deus. São coisas que estão além que estão além da experiência. São coisas que estão além da experiência. Kant vai dizer, por exemplo, que esse nomênico aí são relações a priorísticas. Agora eu vou trabalhar com dois conceitos. O conceito de a priori e o conceito de a posteriori. A priori, anotem isso aí. A priori é aquilo que não depende da experiência, que não vem da experiência. Não depende da experiência. E a posteriori é aquilo que depende da experiência. Para Kant, o mundo fenomênico está ligado na relação a priorística, de certo modo, e o mundo nomênico está ligado com a relação a priorística. Isso daqui, gente, vai ser tratado de forma categórica e sistemática daqui a pouco. Tem um quadro que eu vou mostrar para vocês como é que o Kant via essa relação aí epistemológica dos conceitos. Entrar no mundo conceitual do Kant é muito importante. Então, deu para entender o que significavam esses dois conceitos para Kant e como eles são fundamentais? Deu para entender? Vamos lá. Crítica da razão pura, né? Essa obra absurda aqui, né? De grande. Olha aí. Então, da realidade, o Kant ele vai fazer uma construção, uma reconstrução do primado eu, né? Do sujeito. Entendeu? Ele vai fazer uma construção do sujeito. E as principais perguntas do Kant nessa obra, como está aí no slide, é o que seria o conhecimento humano, os seus limites. O que se pode conhecer nesses limites.
A terceira pergunta, como é possível a ciência pura, por isso que o nome é a crítica da razão pura, e a principal pergunta, que é a última, como é possível a metafísica como ciência? Vou explicar isso aqui. Essa resposta aí, a última, é a sua síntese na crítica da razão pura. É quando ele vai chegar no final, aqui ele vai dizer, olha, ele vai tratar o quanto isso é importante para a filosofia. Ok? Então, vamos lá. Então, para Kant, né, para entender, por exemplo, gente, essa relação, ele vai formular, ele vai fundamentar a sua visão filosófica, e ele vai denominar essa visão filosófica de juízos, sintéticos a priori. Vamos com calma. Vamos destrinchar essa frase. Juízos sintéticos a priori. Ok? Primeiramente, entendemos juízo como uma relação entre conceitos pensados. Isso, gente, é muito evidente em Kant, por quê? Isso tem a ver com o contexto de Kant e sua vida. Kant era o professor de lógica, ele tinha um curso de lógica. Kant era um cara magnífico, ele estudava lógica, matemática, astronomia, geografia. Tem escritos de Kant de geografia. Então, juízo para Kant são relações de conceitos pensados. Quem lembra da aula de Aristóteles vai saber disso, né? As proposições, os juízos, silogismo. Só que nessa perspectiva, o Kant não quer negar ou afirmar nada. Ele quer fazer uma relação entre os conceitos pensados. Só que para o Kant, esses conceitos pensados tá ligado diretamente com a relação sujeito e predicado. Por quê? Porque ele vai tratar, na sua perspectiva, de um plano logicista, um plano lógico. A teoria do conhecimento de Kant é uma teoria também ligada com a lógica. Ok? Então, o primeiro conceito é juízo, né? Juízo é uma relação entre conceitos pensados. Sujeito e predicado são duas concepções fundamentais dentro da crítica da razão pura. É isso que o Kant quer trabalhar. E é isso que ele vai desbruçar para chegar na resposta, que é como é possível a metafísica enquanto ciência. É isso que ele quer. É isso que o Kant queria naquela época. Tratar dessa perspectiva. Ok? Então, sujeito à relação de conceitos pensados, né? Aí ele vai tratar de dois parâmetros, o sintético e o analítico. O analítico, gente, de certo modo, ele não amplia nenhum conhecimento. Isso vai ficar claro nos exemplos, que eu vou tratar daqui a pouco. O sintético, ele amplia, de certa forma. E o a priori, novamente eu falei, repito, é aquele conhecimento tratado, é aquele conhecimento que não depende da experiência. Ok? Posso avançar, gente? Posso avançar? Sim. Vamos lá. Vamos agora entender as modalidades dos juízos. Temos três. A primeira modalidade, juízos analítico a priori. Que significa juízos analíticos? Uma relação entre conceitos pensados, analítico
não amplia conhecimento e, a priori, independe da experiência. Ou seja, para o Kant, em juízos, em conceitos pensados, juízos analíticos a priori, o predicado não altera nada ao sujeito. Não amplia conhecimento. Uma análise pura vai me dar a resposta. Uma mera análise pura me dá a resposta. Só isso. Dessa forma, não amplia conhecimento. Então, não me dá a ciência, porque a ciência precisa de ampliar. A ciência precisa dessa ampliação. Então, eu não tenho aqui nessa modalidade uma metafísica enquanto ciência. Eu não tenho nessa modalidade. É um conhecimento universal, todo mundo sabe. Dou exemplo aqui, né? Todo triângulo tem 3 lados. Gente, isso vai ser conhecimento em todo lugar. Aqui, todo triângulo tem 3 lados. No Japão, todo triângulo tem 3 lados. Na China, todo triângulo tem 3 lados. Então, isso não amplia nada. Uma análise pura, eu sei que todo triângulo tem 3 lados. Iguais, no caso, né? Em uma análise pura. Então, essa modalidade de juízo analítico a priori, para ele, não faz ciência. Não faz metafísica enquanto ciência. Eu não posso tratar de que a metafísica, que é aquelas leis do conhecimento, pode ser uma ciência, gente. Com analítico com juízo analítico a priori, não posso. Tá claro isso aqui? Alguém teria um exemplo de juízo analítico a priori? Alguém me daria um exemplo? Quem tem um exemplo para me dar? Ninguém? E aí, gente? Ninguém? Me diga uma coisa. Vou botar aquele exemplo que ele dá do telescópio. Quando eu olho para o Saturno, mudou alguma coisa pelo telescópio? Mudou alguma coisa? Sabe por que não mudou nada quando eu olho para Saturno, por exemplo? Porque Saturno não está no mundo fenomênico. Está no mundo nomênico. Não é um fenômeno. Tá claro isso aqui? Tá claro? Posso continuar, gente? Vamos embora. Juízos sintéticos a posteriores, né? O predicado acrescentaria alguma coisa, de novo ao sujeito, né? Só que tem uma perspectiva aí, não faz ciência. Por quê? Porque está ligado diretamente. Peraí, Jamile, tinha um gato aqui. Meu Deus do céu, tem muito de gato, gente. Espera aí. Fecha a porta, Jamile. Vai, fecha a porta. Meu Deus do céu. Eu fiquei nervoso agora. Fecha essa porta, Jamile. Fechei. Meu Deus do céu. Eu me arrepiei agora. Calma, calma. Um gato. Quem botou ele aqui dentro, hein? Eu sei. Ele vem. Ele vem? Eu nunca vi ele aqui, não. Ele vem pra cá. Eu já vi isso. Meu Deus. Pera aí, gente. Calma aí. Deixa eu tomar aqui uma aula que agora o bicho pegou. Ele olhou pra mim, pô. Eu juro que ele olhou pra mim. Meu Deus do céu. Vamos lá.
Então, o juízo sintético a posteriori, o predicado vai acrescentar alguma coisa. Por exemplo, lá atrás, quando eu falo todo triângulo tem três lados, em hipótese alguma, o predicado vai acrescentar algo ao sujeito. Não vai acrescentar. Triângulo tem três lados, acabou. Já aqui eu tenho uma perspectiva interessante. Ele amplia conhecimento. É um conhecimento particular, mas não é necessário. Logo, não faz ciência. Quando eu falo a seguinte frase, aquela garrafa é azul. Eu sei que aquela garrafa é azul, então algo novo aconteceu. Só que ao mesmo tempo que eu falo aquela garrafa é azul, essa mesma experiência. Botei verde aqui, é azul. Essa mesma experiência, gente, que eu tive, pode tratar para mim que, embora aquela garrafa é azul, as outras existentes podem não ser azuis. Logo, ela não vai me dar uma perspectiva científica. Ela não vai tratar a metafísica enquanto ciência. Eu juro que aqui eu tô pensando num gato ainda. É sério, gente. Eu tenho muito medo de gato. Eu juro. Gato mata, pô. É sério. Então, gente, deu para entender esse teto a posteriori? Deu para entender? Alguém não entendeu? Deu para Então, entender. por último, Kant vai tratar aqui do sintético, juízo sintético a priori. É aí que faz ciência. O predicado vai acrescentar algo novo ao sujeito. Para o Kant, por exemplo, dá um exemplo, né? Todo o corpo é pesado. Acrescentou algo ao sujeito. O predicado vai acrescentar que todo o corpo é pesado. De fato, todo o corpo tem massa, por isso pesa. Mas o peso pode variar. Isso é a ciência. Então, para estabelecer uma metafísica enquanto ciência, eu preciso de juízo sintético a priori. Dá um exemplo para vocês. Quanto é 7 mais 5? 7 mais 5. 7 mais 5 é 12. Concorda comigo? É 12. Então, essa minha frase, 7 mais 5 é 12, é um juízo sintético a priori, porque o predicado vai acrescentar algo no sujeito. 7 mais 5 é 12. Isso é Kant dizendo. Kant que falava isso. Só que, vê, desse mesmo modo, embora esse predicado acrescente algo ao sujeito, o 12 aí poderia ser outros números. Poderia ser 9 mais 3. Eu vou ter uma variedade de conhecimento, gente. Através da relação de conceitos pensados, sintéticos, a priori. Poderia ser 9 mais 3, poderia ser 10 mais 2. Ou seja, não implica dizer que para eu ter o número 12, eu preciso ter 7 mais 2. Desculpa, 7 mais 5. O que é isso? Ampliar o conhecimento. Isso é lógica. Predicado e sujeito. E para o Kant, isso está nos fenômenos. Isso está nas coisas que se manifestam para nós. Isso é Kant.
Para Kant, esse sujeito, com sua sensibilidade e intelecto, ele vai fundamentar o objeto. É interessante que o objeto o fundamento do objeto está no sujeito. Cuidado para vocês não pensarem que o Kant era um racionalista. Ele não está falando sobre racionalismo, não. Ele está falando de um ser humano cognoscente. Veja que a razão para ele é muito importante, né? Crítica da razão pura. Os limites do conhecimento e como esse conhecimento pode tornar a metafísica enquanto ciência. Tá claro, gente, até agora? É muita coisa, meu velho. Mas é isso daí. Vamos continuar. Tá claro, gente? Alguém não entendeu? Vocês estão aí? Estão me escutando? Sim, sim, tá tranquilo, Anilton. Beleza, beleza, beleza. Porque vocês estão tão calados que dá até uma dor no coração. Vamos embora. Então, Kant vai dizer que isso que ele está fazendo, ele próprio vai dizer que é uma revolução copernicana. Ele está fazendo uma revolução copernicana. Ou seja, aquilo que Copérnico fez lá atrás, de dizer que não era a Terra que era o centro, mas sim o Sol, Kant vai dizer que o centro aqui é o objeto, é o sujeito, para conhecer o objeto. Para Kant, essa revolução copernicana, através desses juízos aí, ele vai dizer lá, o conhecimento sensível representa as coisas, os fenômenos. Gente, esses conceitos são muito importantes. A gente vai ver uma questão sobre isso. Enquanto o intelecto representa as coisas não captadas pelos sentidos, que são os conceitos. Veja que ele vai trabalhar com uma relação direta entre sujeito e objeto. As coisas, que são os fenômenos, aquilo que se manifesta para a gente, o que aparece para nós, e os sentidos, os conceitos. Alguns vão chamar Kant de fazer uma relação de sujeito transcendental, né? O sujeito transcende a filosofia. E é muito interessante porque essa perspectiva kantiana, para Kant, nos faz nos faz pensar o quanto o seu sistema filosófico é fundamental. Ou seja, ele quer entender as estruturas básicas do ser. Ele não quer atender uma ontologia, como dizia lá atrás, por exemplo, o próprio Aristóteles, digamos assim. Embora ele vai tratar de uma lógica aristotélica, né? Ok? Para Kant, gente, a capacidade de conhecer tem que ser objetiva e universal. Para ele, a capacidade de conhecer, ele vai chamar esse conhecimento de ciência, é objetiva e universal. Todo corpo é pesado. Se ele é pesado, ele tem massa. Se ele tem massa, ele pode variar. Se ele pode variar, ele tem vários corpos. Logo, isso é conhecimento. Logo, isso é ciência. Logo, isso é objetivo. Logo, isso é universal. Tá dando para entender, gente? Isso daqui. Estou procurando aqui a questão. Para vocês, né? Enfim, daqui a pouco eu acho. Então, para Kant, ele vai tratar de um aparato
que esse aparato é o aparato da cognição do sujeito em relação ao objeto. E esse conhecimento, gente, teria fundamento na relação a priorística, na relação a priori. O que é a priori? É aquilo que não depende da experiência. E aí que ele traz aqui a estética transcendental, né? Que é a relação de espaço e de tempo. Isso é fundamental para entender Kant. Para Kant, espaço e tempo não seria modos de ser das coisas, mas formas da sensibilidade. Forma de como o sujeito ele vai captar as coisas. É como o sujeito vai captar os fenômenos. Por isso que eu falei para vocês lá atrás que Kant é fundamental para a psicologia, gente. Como é que eu trato espaço e tempo? Para Kant, é praticamente impossível você pensar um objeto sem um espaço. Não tem como. Feche os olhos agora. Tente pensar uma cadeira sem espaço. Alguém conseguiu? Alguém consegue pensar uma cadeira sem espaço? Só a cadeira? Fechar o olho e pensar só a cadeira? E aí? Alguém me responde. Não dá, não, eu acho. Dá, não é que você acha, não dá. Não dá, pô. É quase impossível. A mesma coisa é a noção de tempo. A noção de tempo ela é intrínseca ao ser humano. Em hipótese alguma, não temos a noção de tempo. Temos a noção de tempo. De modos distintos, mas temos. Kant vai dizer que isso daí é a sua relação para entender essa percepção. Ele vai dizer que essa relação é a forma pura da sensibilidade. Espaço e tempo são formas puras da sensibilidade. Ok? Tá claro isso aqui? Tá claro? Vamos lá. Dessa forma, gente, portanto, não seria o sujeito que se adequa ao objeto, como era antes, mas sim o objeto, o fenômeno, que nessa manifestação vai se adequar ao sujeito. Pense que ele quer um conhecimento científico. Pense que ele quer tratar de como o conhecimento é imprescindível para a ciência. Ele quer trazer a metafísica enquanto ciência. É isso que o Kant quer levar à tona, gente. Queria levar à tona. Mesmo que de forma resumida. Então, conseguiram captar a relação epistemológica do Kant. Conseguiram? Da crítica da razão pura. É uma obra muito grande, enorme, mas é imprescindível para entender a sua filosofia. Ok? Certo? Vamos embora. Vamos continuar, né? Entramos agora na sua segunda obra, né? Que é a crítica da razão prática, que é essa obra, que ela é mais fina, né? É quando ele fala da moral. A primeira pergunta de Kant. Kant, ele traz, gente, vou colocar aqui no chat para vocês, no chat, ele traz uma ética deontológica.
O que significa a ética deontológica? É a ética do dever. Poxa, eu botei no chat, não, velho? Peraí. Deontologia. Deontologia. Significa ética do dever. Deontologia. Para Kant, as principais perguntas são: o que devo fazer? E o que é me permitido esperar? É através dessas duas frases que eu vou construir a ética kantiana. Para Kant, a liberdade, que é a cosmologia, a imortalidade, que é a alma, e a existência de Deus passam a ser fundos da razão prática. Aí você pergunta, professor, qual é a relação de razão pura com a razão pura com a razão prática, né? É ele diz aqui, né? O próprio Kant. A razão pura é prática unicamente por si mesma e fornece ao homem uma lei universal que nós denominamos lei moral. Olha o que ele está querendo dizer. Ele quer a razão prática. Ele está querendo tratar que a crítica da razão prática, a crítica da razão prática é a efetivação da crítica da razão pura. Eu falei lá atrás que ele vai amarrar as duas obras. Ele vai amarrar tanto a sua visão do conhecimento quanto a sua visão da moralidade. Então, a teorética é capaz de conhecer, a razão pura é aquela que é capaz de conhecer os limites do conhecimento. Espera aí, rapidinho. E a prática é capaz de determinar a vontade e a ação moral. Só que para o Kant, essa razão prática, ela depende da razão pura. A crítica da razão prática, ela é um aprofundamento da razão pura, gente. Está na própria obra do Kant aqui, ó. Ele fala isso. Ele situa aqui. Existe uma lei fundamental. Inclusive, ele vai dizer, ele vai tratar que aqui nessa obra, ele vai dizer que existe a crítica, a crítica prática pura. Desculpa, a razão prática pura. Essa razão prática pura é a efetivação do conhecimento. Essa efetivação do conhecimento eu vou estabelecer no plano moral. Logo, tudo que eu falei antes se encaixa aqui. Tudo que eu falei antes vai fundamentar isso aqui. Então, fica muito mais tranquilo entender a crítica da razão prática. Por quê? Porque para Kant, a razão prática deve ser capaz. Por quê? Porque ela é a priorística. Ela não depende da minha experiência. A minha relação enquanto indivíduo, as minhas vontades, não pode prevalecer a vontade universal. Por isso que ele queria estabelecer a ciência, porque a ciência é universal. Ou seja, para Kant, em hipótese alguma, eu posso tratar dessa perspectiva somente com as vontades individuais. Eu tenho que levar em consideração que existem princípios morais universais. Essa visão kantiana, gente, é uma visão cosmopolita. Cosmopolita, cosmundo, política, a política para o mundo. A política para o mundo. Existe uma lei universal no mundo e devemos obedecê-la. Igual a ciência. Obedecemos o conhecimento científico porque ela é universal. Veja como Kant ele é muito esperto, ele amarrou as duas obras. Ele amarrou as duas concepções, tanto a concepção epistemológica, quanto a concepção moral, né? A ética. Né? Então, antes de mais nada, ele vai começar com o imperativo hipotético. Né?
Primeiramente, o que é imperativo? Alguém sabe o que é imperativo? Gramática. O que é imperativo? E aí? Morfologicamente, o que é imperativo, gente? Na gramática. E aí? Alguém me diria o que é imperativo? Por enquanto que vocês me digam o que é imperativo, eu vou procurar a questão aqui. E aí? Na gramática, o que é imperativo? E aí? Por ordem, né? É um verbo que tem como relação a ordem, né? Achei a questão aqui, cadê? Achei. É um verbo que leva em consideração a ordem. Você deve fazer, por isso que é ética do dever. A deontologia, você deve fazer aquilo, de acordo com Kant. O imperativo hipotético para Kant não é levado em consideração, porque está ligado muito com a paixão. E a paixão, ela engana. E a paixão não obedece à lei universal. E a paixão não obedece os princípios morais universais. Ok? Ele dá exemplo, né? Se você compra um objeto no qual o dinheiro gasta vai fazer falta no final do mês, você não precisa do objeto urgentemente, e mesmo assim você compra, Kant vai dizer que é uma regra hipotética. É imperativo hipotético. É agir pela paixão. É agir pela emoção. Ou seja, veja como ele é esperto. Kant vai dizer que nessa perspectiva a razão não foi usada para agir. Porque a razão está ligada com a ciência. A razão é o alto grau de conhecimento para Kant. A partir do momento que você trata do imperativo hipotético, as paixões, as emoções, Kant vai dizer que essa razão, que esse imperativo não foi usado, que não usou essa razão para agir. Não usou a razão pura, que efetivamente ela vai se concretizar na razão prática, na moral. Então eu não devo agir dessa forma. Eu não devo agir dessa forma. Aí ele vai trazer a resposta para a moral. Qual é o imperativo que eu utilizo? O imperativo categórico. Kant vai trazer a célebre frase, né, que todo mundo deve conhecer. A máxima do Kant, né? Age de modo que a máxima de tua vontade possa valer sempre. Claro. Ao mesmo tempo, como princípio de lei universal. Ele dá até um exemplo aqui no livro, né? Aqui é exatamente isso, né? Olha o que ele fala, né? Olha o que ele diz. Suponha que alguém afirme que... Cadê? Suponha que alguém afirme que sua inclinação à volúpia seria para ele totalmente irresistível quando o objeto almejado e a oportunidade que ele tivesse presente. Pergunto então, ele está falando aqui, gente, no caso de um cara que vai defender uma pessoa, e essa pessoa, ele sabendo que se defender ela, ele vai ser condenado à morte, por exemplo. Kant vai dizer, como é que esse indivíduo, como é que ele vai agir? Ele sabendo que se ele defender a outro indivíduo, ele vai morrer. Ele é condenado à morte. Aí ele fala, não é preciso muito tempo para adivinhar o que ele vai responder. Pergunte para ele, de imediato, que a sua defesa levaria a uma pena de morte. Ele começa a desenvolver aqui uma narrativa que eu não vou falar muito. Então, a pergunta é essa, gente. Será que o indivíduo ele vai obedecer à lei universal ou ele vai obedecer à sua vontade?
O que é mais fácil? E de acordo com o Kant, qual que está mais correto? E aí? Gente, como é que a gente pode analisar isso? O que significa isso, gente? Para o Kant, as ações são fundamentadas pela razão. São fundamentadas pela razão. A ética está em uma razão pura. E essa é a razão pura, vai me dar a consciência do dever. Deve-se fazer o que é certo e o ponto final. Era basicamente, seja o bonzinho. Por isso que Kant ele é muito criticado, né? Muitos autores dizem que Kant tem uma ética altamente ilusória. Você obedecer todas as regras. Eu faço uma provocação para você. É uma pergunta. Vamos supor que você está no metrô. Você está numa crise econômica muito pesada, muito pesada. Você está apertado, você não tem comida em casa. Você não tem comida em casa alguma. E você vê caindo de um rapaz R$ 150. Você devolveria esse dinheiro ou você ficaria para você? E aí? E aí? Você seria um kantiano em fazer o certo e acabou? Ou não? Gente, o que vocês me dizem? Thalita, Maxwell, Mai. E aí? Me respondam. Vocês seriam kantianos? Tentaria, né? Tentaria. Ser kantiano, será que é fácil ser kantiano? É difícil, pô. Fácil não é, né? Mas assim. É quase impossível você agir, porque ao mesmo tempo que você vai agir de forma correta, muitas coisas que você vai receber vai ser de forma incorreta. Então, assim, é quase impossível. Então, essa perspectiva kantiana, chamaram o Kant de bobinho, né? A ética kantiana é a ética bobinha. Enfim, gente, deu para entender tudo que foi visto hoje. É muita coisa, meu velho. Tá brincando, né? Bora ver só uma questão que foi do ano passado? Vamos lá. Ela aqui. Questão do ano passado, nem de 2019. Ele traz aqui dois textos, né? Um texto de Kant e uma poesia, que é uma poesia referida a Kant. Ele fala aqui, texto 1. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescente. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Olha o que ele vai tratar. Ele vai tratar do céu, que é uma lei natural, universal, e a lei moral, que também é uma lei universal. Então, são coisas que eu devo aceitar. Tanto o céu estrelado, que eu não posso modificá-la, quanto a lei moral, que eu também não posso modificá-la. Veja que ele está tratando aqui, e Kant é um cara muito da ciência, né? Inclusive, para Kant, esse imperativo categórico, Kant vai dizer que existe a maioridade. É um texto do Kant. A maioridade para Kant está na capacidade de eu desenvolver a minha razão pura para depois eu estabelecer essa razão pura na prática, que é a lei moral. Texto 2. Duas coisas admiro. A dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Veja que ele vai contrário, ele é antagônico, oposto ao pensamento de Kant, né? Ele fala que essa lei moral kantiana, que Kant vai dizer que ela é legal, que ela é boa, que eu devo aceitar, ela é dura.
E o céu estrelado também é duro. Aí, a pergunta. A releitura realizada, muita gente errou essa questão, viu? Foi questão fácil, mas quem acertou ela e acertou as fáceis, tirou nota boa. Pelo poeta, inverte as seguintes ideias centradas no pensamento de Kant. Kant está falando de quê? De conhecimento ou de moral? De moral. Então, a gente vai tratar aqui disso daí. Letra A. Possibilidade de liberdade e obrigação de ação? Não. Ele não está falando no texto 2, em hipótese alguma aqui do imperativo categórico. Ele está negando o imperativo categórico. B. A propriedade do juízo e a própria da natureza? Não. Ele não está falando aqui de conhecimento, e sim de moral. Incorreta. C. Necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. Não, em hipótese alguma aqui ele está falando de moral, de epistemologia. Ele está falando de moral. D. Prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Também não, gente. Também não. E interioridade da norma. Dessas questões, das alternativas ao único que fala de norma. E fenomenalidade do mundo. O fenômeno. Eu falei para vocês, ele amarra as coisas. Então, a perspectiva epistemológica fundamenta a perspectiva moral. Então, o segundo texto, ele está invertendo, olha, as normas eu não vou obedecer. Desculpa. As normas é aquilo que é dura, que eu admiro. E ela é o fenômeno do mundo. É aquilo que aparece para mim. E ela aparece para mim através dos sentidos. Gente, alguém entendeu essa questão? Alguém que não entendeu essa questão? Tranquilo. Tranquilo. Mai, Jeff, Maxwell, Gabriel. E aí? Tranquilo?